conversar hoje sobre orçamento corporal, né? Show de bola, show de bola. Bom, o pessoal me conhece aí, eu sou o Kim Matos, sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnose clínica, e nessas andanças, nesses cursos, nesses treinamentos que a gente anda fazendo por aí, a gente descobre muita novidade, né, doutor? E uma grande novidade foi um camarada chamado Elber Silva, que eu sou apaixonado pelo cara, o cara é fantástico. E ele mudou completamente a minha forma de atender, a minha forma de ensinar psicoterapia. Tem mudado, né? A gente tem melhorado muito nos treinamentos e nos atendimentos. E o principal, assim, algo que fez muita diferença logo de cara no início, foi trabalhar com alostase, com orçamento corporal, conhecer a teoria das emoções construídas da doutora Elisa Feldman, né? E o meu convite a você, Alberto, era para você trazer um pouco da sua experiência com a aplicação, né, da alostase, do orçamento corporal nos seus atendimentos, e a gente falar um pouquinho sobre quanto a aplicação da regulação do orçamento corporal nos nossos atendimentos pode faz com que o nosso cliente ele comece a se permita minimizar os efeitos da dor, principalmente da depressão, né? Como que isso é utilizado pelo senhor que é médico, né, cirurgião, em Cuiabá, né? Ele trabalha em Cuiabá. E como que você tem utilizado isso nos seus atendimentos clínicos, com psicoterapia, e se isso pode ser utilizado também em outras áreas. A bola está com você. Valeu, Kim. Então, boa noite a todos, né? Estou me apresentando rapidamente, como o Kim falou. Eu sou médico, meu nome é Alberto Bittencourt, e de especialidade, né, de especialidade médica, eu sou um cirurgião gastroenterologista, né? Mas eu venho, nos últimos anos, aplicando nos meus atendimentos, tanto na minha área, que é a gastroenterologia, tanto em outros, não outras áreas, mas em outros problemas, digamos assim, a hipnose clínica, né? E como o Kim bem falou, no ano passado eu particularmente tive a felicidade de fazer o curso Estratégias Avançadas de Terapia, o EAT, do Elber Silva, através do Douglas, né? Em São Paulo, do Douglas Solano, organizou esse curso junto com o Elber. E o grande lance desse curso foi a gente estar, digamos, antenado ou atualizado com aquilo que há de mais novo em termos de relação da neurociência com a psicoterapia, né? O orçamento corporal, ele linka com isso que o Kim falou, que é a teoria da emoção construída da doutora Elisa Feldman, que é considerada hoje uma maior autoridade no mundo no estudo das emoções, né? É uma pesquisadora americana, estuda há mais de 20 anos as emoções, né? E aí a gente entra nisso que a gente chama orçamento corporal, e vamos procurar ao longo dessa próxima 1 hora discorrer sobre isso, que é algo que eu posso falar para vocês muito simples, né? Que qualquer médico, e eu mesmo na minha formação médica, aprendi, né, que a gente deve, digamos, orientar o nosso paciente. Porém, infelizmente, essas coisas simples caíram hoje num mais do mesmo, onde as pessoas não dão o seu devido valor. E a teoria da emoção construída, ela veio resgatar a importância dessas questões básicas e elementares, que fundamentalmente, pessoal, vão ser o quê? O sono, a alimentação e o movimento. Então, o sono, a gente entende hoje que ele tem uma importância muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Eu vou aproveitar que a gente aqui do ladinho hoje. Esse livro aqui é um livro do doutor Matthew Walters. Está de cabeça para baixo para mim aqui. Não. Esse livro é fantástico, porque ele vem falar do primeiro elemento do orçamento corporal, que é o sono, né? E além disso, a gente tem a questão alimentação e a questão movimento, né? A partir do momento que eu pude perceber e entender a importância disso no que tange aos nossos estados emocionais, eu comecei, você bem sabe, a gente tem conversado,
a colocar já desde o meu primeiro atendimento com os pacientes, não só um diagnóstico em relação a como está o seu orçamento corporal, mas também de implantar medidas para que o orçamento corporal seja regulado. O que acontece? As desregulações crônicas, fundamentalmente, do orçamento corporal, estão diretamente relacionadas, seja causando ou acentuando várias doenças psicoemocionais, dentre elas a depressão, que é o nosso foco hoje, e muitas vezes apenas a regulação correta do orçamento corporal já chega a ser quase que suficiente para que o paciente tenha, se não uma cura, uma melhora significativa dos seus sintomas. E então, isso facilita muito o nosso atendimento, né? Após a aplicação do orçamento corporal, o cliente entende a melhora, né? E facilita aí muito o processo de psicoterapia, porque falar de orçamento corporal, a gente não está falando de psicoterapia, estamos, doutor? Não, né? Estamos falando de educação, de uma interoceptiva, né? Mas a gente não está falando ainda de psicoterapia. Mas no processo de psicoterapia, quando isso é utilizado e o cliente já sente logo nos primeiros dias muita diferença, tende ao processo ser muito mais eficaz, justamente porque o cliente vai perceber e entender que o processo está fluindo, que está acontecendo, e isso garante aquela aliança terapêutica, ou melhora aquela aliança terapêutica tão importante nesse processo de psicoterapia, tá certo? Perfeito. Desculpe te cortar. Não, mas é por aí mesmo, né? Eu acho que seria interessante o pessoal que está assistindo a gente, tem entusiastas do tema, clientes, e talvez também terapeutas nos assistindo, e é importante mandar as perguntas que vocês acharem pertinentes e também, de repente, falar um pouco da experiência de vocês sobre isso. Enfim, é uma coisa tão importante. A verdade é que a gente até então, na medicina, não tem dado o devido valor para isso. E agora existe um ressurgimento dessas medidas básicas, né? E como eu tenho dito, falei no começo, você falou também, isso encaixa com a teoria de educação construída, né? Sim. E quando a gente fala de psicoterapia, né, que você tocou, a gente está, de certa forma, mexendo com o tratamento das emoções, né? E para mexer com o tratamento das emoções, é aquilo que está por trás, né? Vamos dizer assim, uma percepção emocional ruim está por trás de muitas doenças psíquicas, entre elas a depressão. A pessoa tem um humor deprimido. Doutor, só um minuto. Doutor, só um minutinho. O seu áudio parece que não está chegando legal. O pessoal está comentando que o seu áudio não está legal, não está chegando bacana. Tem como Vou tentar ficar mais perto aqui, quem sabe melhor. Eu acredito que sim. Estava falhando bastante. Agora melhorou. Vamos tentar. Então, vou tentar falar mais perto e se começar a dar problema, eu troco de celular. Ok. O celular mais tranquilo, tá? Uhum. Mas voltando, então, eu acho que uma coisa extremamente importante para a gente conversar aqui com o pessoal, sim, é sobre a teoria da emoção construída, né? Correto. Aquilo que se entende hoje sobre emoção. Porque uma vez que a gente entenda esse ponto de vista, essa teoria, pelo menos a base dela, a gente consegue entender melhor qual é a importância de ter um orçamento corporal regulado. Eu vou mudar o celular aqui, quem sabe melhor. Ok. Enquanto isso, eu vou falando com a turma aqui. Bem, pessoal, a gente está falando aqui sobre orçamento corporal e como esse orçamento corporal ele influencia no nosso processo de psicoterapia. Muitas vezes nós temos clientes que nos procuram, por exemplo, a gente trouxe hoje o tema depressão, né, e como usar o orçamento corporal para eliminar a sintomatologia ou parte da sintomatologia da depressão. E o Dr. Alberto Bicudo, está trazendo aqui para a gente algumas informações muito importantes sobre a regulação do orçamento corporal. Bem, nossos clientes nos procuram, quando se trata de depressão, com um certo conjunto de sintomas. É óbvio que nem todos têm todos e às vezes
sintomas ainda, outros sintomas, né? Só um minutinho. Bom, com a regulação do orçamento corporal, é possível, né, que nós eliminemos esses sintomas, tristeza, ficar recluso, aquela vontade do cliente de estar afastado de todas as pessoas, e a teoria das emoções construídas juntamente com o entendimento do que é esse orçamento corporal nos dá a perspectiva e a possibilidade de entender que nem todos esses sintomas, ou que boa parte desses sintomas pode ser combatido apenas aplicando isso que o doutor vai trazer para vocês aqui, está trazendo já, né? Que nós chamamos de orçamento corporal ou regulação do orçamento corporal. Na teoria das emoções construídas, a doutora Elisa Feldman traz como alostase, são os princípios da alostase. Então o doutor está trazendo aqui para vocês e acho que é bem válido. Estou falando para eles aqui, doutor Alberto, sobre o que nós vamos trazer nesse vídeo, né, que é como aplicar isso, a regulação do orçamento corporal, para eliminar a sintomatologia da depressão. Perfeito, Kim. Pode ajudar. Melhorou? Será agora o áudio? Agora tá ótimo, ficou bem melhor. Botei um iPhone mais novo aí, vamos ver. iPhone é tudo. Então, aí é o seguinte, galera, tudo parte, então, desse primeiro princípio que o Kim falou, que é o princípio da alostase, né? Então, a verdade é que para nós nos mantermos vivos, né, para nós nos mantermos no nosso dia a dia agora, por exemplo, eu aqui e o Kim ali, né? O nosso organismo, ele está fazendo uma série de adaptações metabólicas para manter a nossa performance, né? Então agora eu estou sentado, eu estou falando, usando o meu raciocínio, usando das minhas cordas vocais, né? Então, inconscientemente, aí entra a metáfora da mente inconsciente, porque a gente não percebe isso, né? Mas o nosso cérebro está trabalhando no sentido de manter essa performance para que eu consiga fazer aquilo que eu quero fazer, correto? É esse trabalho de adaptação metabólica e comportamental com o objetivo de manter a performance ou manter a homeostase, que é o que a gente chama em fisiologia de alostase, né? E na manutenção dessa alostase, ou melhor, na manutenção dessa homeostase, ou durante esse mecanismo de alostase, basicamente, né, o nosso organismo vai utilizar de energia. E essa energia, ela é metabolizada ou ela é armazenada, na forma de ATP, que vai ser produzido a partir de oxigênio e glicose. Então, a base de tudo seria esse nosso balanço energético através das nossas necessidades de ATP, de produção de ATP, com base naquilo que a gente tem, que a gente gasta e que a gente consome de oxigênio e glicose. E essas adaptações, elas estão ocorrendo o tempo inteiro, seja você estando dormindo, seja você estando acordado. E quando existe um desbalanço, né, nessa nossa reserva de energia, dessa nossa reserva de ATP, nós vamos ter uma sensação que a gente chama de sensação interna ou sensação interoceptiva, que pode ser desagradável por conta de falta ou por conta, às vezes, de excesso de certos nutrientes. E essa sensação interoceptiva ou essa sensação interna desagradável vai ser interpretada pelo nosso cérebro como uma emoção negativa, uma emoção ruim. A gente tem um exemplo disso, eu costumo falar para os clientes assim, né? Vamos supor um dia que você dormiu muito mal, ou você vem dormindo muito mal nas últimas semanas. Nós falamos, eu e o Kim, que um dos elementos chaves para a regulação desse orçamento corporal é o sono. É um dos elementos fundamentais. E vamos supor que o indivíduo está dormindo nas últimas semanas mal, né? Como ele dorme mal e precisa trabalhar, o que ele vai fazer na maioria das vezes para manter uma performance adequada? Usar algum estimulante, né? Café energético. Exato.
O estimulante mais utilizado no mundo, a droga mais utilizada no mundo, ou uma das mais utilizadas no mundo, se chama cafeína. E a cafeína é uma droga. Né? Ela vai manter o indivíduo mais esperto? Claro que ela vai. Né? Aquele livro lá que eu mostrei há pouco explica como que isso acontece. Todavia, vai haver um preço. Essa estimulação vai privar o sono ainda mais do indivíduo. Né? Paralelamente com isso, esse indivíduo tem outros problemas no seu orçamento corporal. A alimentação dele está desregulada. Né? Por conta desse ciclo sono-vigília desregulado, ele acaba não comendo direito. Né? E, obviamente, como ele está numa carga extenuante, ele não vai fazer atividade física alguma. Né? Nos poucos tempos que ele vai ter de sobra, ele tenta, de alguma maneira, estar parado. Ou seja... Eu gosto... Pode falar. Deixa eu te cortar só um minutinho, só para lembrar uma das falas do Elber, que eu acho que quando ele traz isso fica muito claro, assim, principalmente para o público leigo, né? Porque tem muita gente que que está nos acompanhando aqui que não conhece muito do que a gente está falando. E o Elber traz aquela metáfora da financeira, que a cada vez que você dorme mal, da Crefisa, a cada vez que você dorme mal, que você se alimenta mal e que você não repõe isso, não faz atividade física, que você não vai repondo isso, você está pegando emprestado na Crefisa e ali está rolando juros, e são juros pesados. Uma hora o seu corpo vai te cobrar. Uma hora ele vai te cobrar. Então eu acho bacana só para aquela metáfora dele, eu acho muito legal. E é isso, porque essa moeda de troca que a gente que o Elber fala, né, da Crefisa, a moeda de troca aí é oxigênio e glicose. Então, se está faltando de algum lugar, a nossa mente, para nos manter vivo, a mente que eu falo que é o cérebro, mesmo o sistema nervoso que comanda tudo isso, né, ela vai ter que tirar de algum lugar. Isso vai ser cobrado. Mas voltando àquele raciocínio que eu estava elencando, né, o que acontece? Então, a pessoa, às semanas, dorme mal. A pessoa, às semanas, come mal. A pessoa é sedentária. Né? E aí, segunda-feira de manhã, ela vai trabalhar e o porteiro dá para ela: bom dia, tudo bem? Vamos começar a semana. Ela fala: bom dia, o cacete. Não tem nada. Bom dia pra quem? Bom dia, tá tudo uma droga. Cara, não tá uma droga. O mundo... Mas é a forma como ela vê o mundo, as sensações exteroceptivas dela. A sensação interoceptiva dela é uma droga. E aí a gente entra no nicho afetivo, né? Que é o outro que a gente estuda da emoção, na teoria da emoção construída. Então, o nicho afetivo dela vai se voltar para a sensação interoceptiva dela. Então, ela vai generalizar aquela sensação interoceptiva para tudo. E vai falar que tudo está uma droga, que o trabalho é uma droga, que a vida é uma droga, né? E aí, o que acontece? Ela vai na internet... E a gente está falando de uma cronicidade, né? O sujeito, ele vai vivendo aquilo e não percebe, ele vai se afundando cada vez mais, não percebe. Processo crônico de desgaste e desajuste do orçamento corporal. A gente, na verdade, como terapeuta aqui, né? A gente pega, geralmente, essa bola de neve lá na frente, né? O indivíduo chega para você, às vezes, até já com um diagnóstico, porque o indivíduo desse, ele começa a ver a vida em preto e branco. Ele começa a... Não dá para ter uma vida, não dá para a vida ser feliz, assim, né? Com o seu organismo te cobrando o tempo todo, você trabalhando cansado, querendo dormir, porque o seu metabolismo pede descanso. Você não se alimenta direito, não consegue fazer uma atividade física, só quer ficar longe das pessoas para fechar todos os seus sentidos e poder descansar, mas não percebe isso, chama isso de tristeza, chama isso de solidão, chama isso de angústia, de depressão. E daqui a pouco está chamando de depressão, e essa é a sintomatologia que, se o seu paciente chega dizendo que sofre, está sentindo isso, você como médico provavelmente vai... depressivo. Porque é o que ele está trazendo para você. Mas o bacana de trazer isso, o bacana de mostrar isso para essa galera que está assistindo a gente, para esse público, não que a depressão não exista, não é isso que a gente está dizendo, não é isso, de forma alguma. Pelo contrário, ela existe. Mas muitas vezes se pode combater os sintomas da depressão apenas ouvindo os conselhos médicos. Que o médico fala: cara, dorme,
se alimente melhor, faça atividade física, aeróbica, né, doutor? Movimente-se, né? Conviva com as pessoas que você ama, tenha mais tempo para isso, tire férias, e o sujeito fala, isso é uma besteira, isso é uma besteira. E é justamente o que a gente está falando. E é isso que tem mudado os nossos processos terapêuticos. Mudado muito. Perfeito, é isso, Kim, que você falou. Realmente, tudo vai também do seu poder de persuasão junto ao cliente, né? Então, eu tenho trabalhado com uma consulta de 1 hora, 1h30. Só para explicar a alostase. Exato. É por aí. 2. Tá? 2. E, cara, eu faço isso por quê? Porque funciona. Né? E vale muito a pena. Vale a pena. Né? Vale o último caso que eu tive, que me chamou a atenção aqui, e é similar talvez a N casos que você tem também, que foi um indivíduo que me procurou, um senhor, eu acho que ele tinha por volta de 60 anos, e a queixa dele para procurar o hipnoterapeuta foi: eu quero parar de fumar. Né? E a hipnose é uma ferramenta excelente, né, para isso. Sim. A gente sabe disso, né? Mas aí vem a minúcia da história clínica, né? Da gente tirar o que está acontecendo. Na verdade, o que faz aquele indivíduo fumar? É claro que existe o processo emocional, é claro que existe o hábito. Mas esse indivíduo, na história clínica dele, e aí é a medicina integrativa, né? A gente abordar cada ser como um ser único e ouvir a história dele, eu percebi particularmente que ele tinha sérios desajustes do orçamento corporal. E por conta disso, ele tomava aqui 6 garrafas de café por dia. Mas aí não dorme, aí não tem. 6 garrafas de café por dia. Quanto tempo, doutor, o seu organismo precisa para eliminar 100 ml de... Lembrando ainda que o café, galera, o café ele tem um metabolismo de 6 horas. Né? 6 horas. Então, ativo no seu organismo. Se você tomar um café agora, um copo de café, né? Esse café, quando der, agora aqui em Cuiabá são 8 da noite, né? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 da manhã tem o café no meu organismo. Como que eu vou fazer? Aí, gente, não consegue. A empreendedor estressado fumava pra caramba. Não conseguia dormir, pô. Né? Eu imagino. A Adriana... O que acontecia com ele? Né? Estresse lá em cima, ele estava sofrendo de ejaculação precoce, né? Com 60 anos de idade. Então uma coisa vai levando a outra. O que Exato. foi feito em 30 dias? Regulação do orçamento corporal. Somente isso. Eu estava até compartilhando com o Elber esses dias, 2 ou 3 clientes, eu não sei, que eu acabei compartilhando com ele as experiências de apenas regulação do orçamento corporal, e aquela peça terapêutica que o Elber mesmo criou para explicar como que as emoções de fato ocorrem. É só para o cliente entender que as emoções nada mais são do que uma variação entre sistema simpático e parasimpático e a valência que você dá daquela ativação, né? Basicamente, eu compartilhei com ele 2 ou 3 atendimentos desses, que o problema do sujeito se resolveu, inclusive problemas graves, sérios, apenas com isso. Mais nada. Eu não entrei com nenhuma outra peça de psicoterapia, a não ser essa peça que o Elber criou, né? E resolveu. É tão importante isso que e infelizmente a gente não percebe no dia a dia clínico, que quando eu falei divulgando, né, a live, falar sobre isso em um dos grupos que eu tenho, dito de pseudos fodarásticos aí da psicoterapia, riram e caçoaram da importância, né? E aí um membro desse grupo veio em defesa e deu uma aula lá de alostase e trouxe alguns exemplos também para ele. Mas a ideia é trazer que isso é tão importante e infelizmente os psicoterapeutas, em sua grande parte, não entendem isso. Muitos médicos orientam os seus pacientes, os seus clientes para regular o orçamento corporal, mas não explicam o porquê disso. E quando você faz algo sem saber o porquê, a tendência é de que você não faça. Eu quero só trazer aqui
A Adriana Mello, ela fala o seguinte: eu tenho muito sono, estudo até as 23h30 na marra e fico dormindo no computador. Adriana, de verdade, cuidado, só cuidado, porque essa desregulação, essa falta de sono, quando ela se torna algo durante muito tempo você se torna crônico, né? É possível que o seu organismo te cobre depois. Dormir 6 horas, como você está falando aí, 6 horas por noite para você é normal. Tudo bem, pode ser que seja, não é natural, ok? Pode ser que o seu organismo te cobre. E aí você começa a se sentir mais irritada durante o trabalho, você começa a sentir sono. E aí, como você disse, né, tá estudando e quer dormir. Quer dormir e não consegue. Né? Então já é um princípio. Eu estaria mais alerta já nesse momento, principalmente com relação ao sono, para você poder mudar essa postura. É isso, doutor? É isso que a gente orienta? É Adriana, né? É Adriana? Ela acha que tenho que tomar café para conseguir estudar até mais tarde. Então ela toma café para ficar acordada, para estudar até mais tarde. Exatamente isso que a gente está falando. Cuidado com esse tipo de hábito. A gente sabe que a cafeína ela vai te estimular realmente, mas ela vai cobrar um preço muito mais caro lá na frente, porque você vai ficar acordado, você vai dormir mal, você vai começar a dormir, vai ficar virando na cama e não vai, é aquele sono que não descansa, e você vai guardar ou vai continuar pegando emprestado, melhor dizendo, da sua financeira. Tem uma hora ela vai cobrar, e cobra caro, caríssimo. Não, legal. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu acho ela falou que tá mais chato. Para a própria Adriana, uma coisa importante a gente ressaltar aqui, uma das atividades que mais consome energia, essa energia que a gente está falando, que é o ATP, tá? É a atividade cerebral, né? Então o que acontece? Quando a gente está numa atividade de estudo, quando a gente está tentando assimilar, quando a gente está usando o nosso sistema nervoso central para aprender uma coisa, a gente começa a entrar num ciclo de alto gasto energético, né? Então qual que é a tendência natural quando a gente começa a gastar demais? Abre um bocadinho lá, tenho que economizar. E aí vem o sono, vem a preguiça, vem a vontade de entrar no celular para fazer outra coisa, né? A gente começa a devagar, né? É a nossa mente tentando proteger a gente. Você está gastando energia. Economizar energia. Não compreende. Não, mas eu preciso estudar porque vai ter prova. Então, a solução natural para isso é você ir lá e tomar um café ou tomar algum outro estimulante, né? Mas você está dando um jeito de sabotar aquilo que você precisa. Então tá, vamos lá. Qual que é a dica daí, né? A dica está na alimentação, né? Então, procura, se você está numa atividade vital intensa, procure ter uma alimentação muito mais saudável, né? Para você compensar o gasto energético cerebral. E o que é uma alimentação saudável, doutor? Um hambúrguer no final da noite é legal? Isso é muito importante da gente lembrar, porque tem certos alimentos, vamos chamar assim, que não são nutrientes, ou que o valor nutritivo deles é muito baixo, né? Tá, só um minutinho. Adriana, eu entendi, desculpa, tá? A Adriana não toma café, ela toma chá à noite. Eu falei café, foi erro meu. Desculpa, pode continuar. Cara, tem uns comentários super interessantes surgindo aí. A Patrícia Landim está falando agora, deixa eu devagar, que ela toma café e dorme bem. Olha, existe, Patrícia, cientificamente falando, existe um pequeno percentual de indivíduos que tem uma resposta, digamos, diferente ao consumo de cafeína, tá? Onde a cafeína, ela não tem aquele efeito que ela tem na maioria das pessoas. E essas pessoas costumam tolerar doses maiores de cafeína sem ter os prejuízos, digamos, relacionados a ela, tá? Então, pode ser que você esteja nesse grupo, tá? É um grupo bem seleto, né? Mas da regra geral, né, pra gente dar uma orientação geral, vale o que eu disse, né? O café ele demora cerca de 6 horas para ser metabolizado, e enquanto se você toma um café 11 da noite, você tá ferrado.
Porque, tá, e outro, o café interfere na qualidade do sono. Então, às vezes, a pessoa dorme, né? Ela consegue dormir, mas ela não tem um sono qualitativamente bom, né? O sono REM dela ou o sono não REM dela é prejudicado, tá? Isso é muito interessante, pessoal. Vale a pena estudar. Quem é terapeuta, ler sobre isso, porque a importância... Eu tenho feito vários posts no meu Instagram falando da importância do sono. Falar nisso, qual que é o seu Instagram, doutor? @doutor.albertobicudo. Alberto Bicudo. Doutor.albertobicudo é o meu Instagram. Convido todos vocês que são seguidores do Kim para me seguir também, pô. Faz favor, né? A Adriana tá aqui dizendo que ela pratica atividade física. Legal, isso é importante. Né? Como você Agora, qualquer tipo de atividade física, digamos, doutor, que eu te procure e eu tenha toda aquela sintomatologia de depressão, e aí eu falo, mas eu falo, faz atividade física, e aí eu resolvo ir pra academia levantar ferro, pegar peso, o que isso vai gerar? O que vai acontecer? Então, a atividade anaeróbica, ela tem 2 pontos aí importantes, né? Primeiro vai ser o gasto energético relacionado a ela, né? E como ela está relacionado a uma atividade, como o próprio nome diz, anaeróbica, essa atividade vai gerar um gasto energético onde o combustível para produção de energia não vai ser o oxigênio, né? Ele vai precisar de um combustível, digamos, que não é o oxigênio. E o preço disso o que é? O saldo de ATP é baixo e ao mesmo tempo a gente gera no nosso organismo alguns metabólicos que não são tão bons como o ácido lático, que é um componente pró-inflamatório. Por isso que depois de fazer academia, quando você pega pesado, está todo dolorido, né? Quente. Exato. O cliente que é depressivo, crônico, ou melhor, em outras palavras, a desregulação crônica do orçamento corporal leva a um status orgânico pró-inflamatório. Então a pessoa está cronicamente inflamada, né? E se ela associa isso a uma atividade anaeróbica intensa, de certa forma ela pode estar prejudicando essa inflamação. O que é ruim, né? Bom, estou dizendo que quem tem depressão ou quem não pode fazer, pode, né? Pode fazer, mas a gente tem que tentar compensar isso aí, fazer atividade aeróbica e fazer atividade anaeróbica. Os dois são importantes, Muito bom, muito bom. Eu só para responder aqui mais uma vez a Adriana está falando que o sono dela não passa, ela faz de tudo, mas o sono não passa, e ela está combatendo isso. E a Adriana, pelo que ela falou, a rotina dela é de muito estudo, ela estuda muito, né? Até 23 e 30. O seu cérebro ele consome muita energia, esse negocinho pequenininho que você tem na cabeça aí, que como massa corporal relativamente nada, né, com relação ao seu corpo, consome mais de 25% de toda a sua energia, de forma de ATP. Então, quando você se esforça muito, estuda muito, seu organismo quer descansar, o seu corpo ele fala, porque eu preciso dar uma relaxada. Então é por isso que você se sente tão cansada, pelo menos é a forma como eu vejo daquilo que você me trouxe aqui pra gente. Então é por isso que você se sente tão cansada. Você está gastando muita energia estudando, e gasta muito mais energia estudando do que fazendo atividade física, acredite. Então, um conselho seria tirar um tempo para você para descansar. Tira uma semana de descanso, de férias, e vai descansar. Não é viajar, curtir lugares diferentes, porque quando você curte lugares diferentes, você está exercitando ainda mais o seu cérebro, está aprendendo tudo de novo e você não descansa. Então, tira um tempinho dentro da sua casa, num lugar que seja confortável para você. Descanse, durma, dê aquilo que o seu organismo está pedindo. E aí você vai ter essa experiência. Se isso se prolongar, vale a pena procurar um médico, né, e entender o que está acontecendo com você. Perfeito. É isso, doutor? Agora eu vou falar com o médico, para Adriana. Pronto, ele está aí. Porque o que o Kim falou é o que você tem que fazer inicialmente. Eu concordo em gênero, número e grau, tá? Mas se a gente quiser ir a fundo, vamos supor que você fez essas medidas, né, e não está surtindo efeito.
tá? Mas fez mesmo, tá, Adriano? Não é falar que fez, né? Você buscou uma alimentação melhor, você buscou uma hidratação melhor, você buscou atividades de lazer, né? E você mantém esse padrão estranho, digamos assim, no ciclo sono-vigília. Eu recomendo para os meus clientes, nesses casos, um exame chamado polissonografia, tá? Que é um exame que vai avaliar a qualidade do seu sono. Porque, veja bem, às vezes você está dormindo bastante, mas o seu sono, o equilíbrio, digamos assim, entre o seu sono REM e não REM está desregulado. Qualitativamente o seu sono é ruim. Então, é como se você estivesse dormindo e não descansando, ou não fazendo aquilo que deve ocorrer durante o sono, correto? E a polissonografia pode dar para a gente elementos para a gente entender melhor a qualidade do seu sono. A pessoa pode ter uma apneia do sono, né? Então, consequente a esse tipo de problema, que gera uma série de outros problemas, ela tem sono o tempo inteiro, né? Durante o dia, né? Porque as noites de sono dela não são sono profundo. E por aí vai, tá? Mas legal da conversa, o que é? Qual que é o ponto mais importante dessa nossa conversa? É a gente entender que regulação de sono, regulação da alimentação e regulação da movimentação é fundamental. A gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional, a gente não é dono da verdade. Eu e o Kim, a gente está lidando com hipnoterapia agora, então a gente cuida da mente. Eu trabalho em conjunto com um nutricionista, então, onde eu vou encaminhar os clientes para orientar uma boa terapia nutricional, uma boa atividade dietética, o fisioterapeuta ou até o personal trainer, né, o profissional de educação física, para orientar a atividade de movimentação, né? E às vezes, se tiver algum distúrbio do sono, eu como médico posso intervir ou precisar da ajuda de um pneumologista ou mesmo de um psiquiatra, né, para me auxiliar na conduta. Mas eu tenho que preocupar com esses 3 pontos. Sem isso, não vai ter melhora efetiva. Então vamos lá. Alimentação, sono e atividade física é suficiente para auxiliar e diminuir a sintomatologia de dores, por exemplo, como a depressão. É isso mesmo, doutor? É isso, tá? O que basicamente, e é simples. Todo mundo já ouviu o médico falar para ele, olha, vai dormir, descansa, tira férias, come melhor, faz atividade física, namora. Né? É importante também o sexo, não é, doutor? Sexo. E o sujeito simplesmente, aquilo entra por aqui e sai por aqui. Ele continua tomando antidepressivo, continua se afundando, continua com a mesma rotina, dormindo mal, se alimentando mal, enchendo a cara de café e não sabe por que não melhora. Quer dizer, ele continua no mesmo processo e aí vai dizer, eu sou depressivo e não tem jeito. Perfeito. O que eu falo para os clientes, Kim, é o seguinte: eu vou abrir a porta para você, eu vou te mostrar o caminho, mas quem vai passar por essa porta, quem vai caminhar é você. Exato, muito legal. Até um certo ponto eu posso tentar te levar no colo, mas eu não consigo te carregar sozinho. Então eu vou te mostrar o caminho, mas você tem que fazer a sua parte, né? O problema é que muitas vezes, né, o paciente não está fazendo a parte dele porque ele tem um desajuste emocional. E aí é que é bem bacana. Aí a gente entra com a hipnoterapia. Isso. Ela vai ajudar o indivíduo a entender por que ele está se sabotando, né? Porque, vamos lá, voltar aí um exemplo outro, né? O indivíduo, ele sabe que ele não pode comer porcaria, né? Ele sabe que ele precisa dormir, que ele tem que diminuir os estimulantes, mas ele não faz, não consegue, né? Por que essa autossabotagem? Por que essa autodestruição? A hipnose vai ajudar bastante nesse ponto, porque muitas vezes está relacionado, né, com questões muito mais profundas inerentes àquela pessoa. Agora, por outro lado, se o desajuste do orçamento corporal for crônico e intenso, como esses casos que a gente falou agora, do indivíduo que tomava 6 jarras de café por dia para se manter acordado, não vai ter jeito dele engajar em nenhuma terapia, não só na hipnose, como na TCC, como na psicanálise clássica, porque ele está num estado de constante alerta, né? O raciocínio... Ativação simpática o tempo todo.
ativação simpática o tempo todo, né? E quem é hipnólogo e está aí no grupo fala, né? Sabe, né? Um dos principais inimigos da hipnose, do cara entrar, né, no transe hipnótico, é o medo, né? Sim, se o cara sim. tá numa ativação simpática o tempo inteiro, ele não vai engajar, né? Sim. E aí, se a gente for partir nisso, né, pro que se fala convencionalmente, a pessoa vai falar, esse paciente ele é refratário, né? Qual que é o termo lá que usa? Esse paciente, Ele não quer, ele não se engajou no processo. não engajou no processo, ou ele Não aceitou a mudança. Não sofreu o suficiente. Ele não sofreu o suficiente. Já utilizamos isso bastante, né, doutor? Então, ele não se Infelizmente. permite, né? Mas, cara, o indivíduo que está sem dormir, o indivíduo há anos sem dormir direito, né, tomando quantidades enormes de estimulantes, quando não cocaína, que nada mais é que estimulante também. É um estimulante de cocaína. Sim. A maioria das pessoas que usa cocaína, ela pelo menos começa a usar para dar aquele gás, né? Muito comum. Advogados, profissionais de alta performance que usam cocaína porque é um estimulante potente, dá um bem-estar, né? Não come bem, né? Então, o organismo, como você falou, Kim, ele está numa atividade do sistema nervoso simpático extremamente ativada. E ele não vai entrar em processo nenhum, principalmente hipnose, né? E requer, né, que ele... Ativação parasimpática para... Muito embora tenha outras linhas, né? Mas para o que a gente trabalha tradicionalmente, a gente precisa de um nível suficiente de concentração e ativação parasimpática para trabalhar o trânsito. A gente tem outras ferramentas, né? Se a gente for falar de outras técnicas, mas para a hipnose, de fato, a ativação clássica, né? A ativação parasimpática ela é muito importante. Muito importante. E aí a gente ainda tem outras coisas, né? Porque essa ativação simpática o tempo todo, ela pode gerar uma crise que o sujeito vai chamar de crise de ansiedade, um ataque de pânico, uma crise de pânico, e a coisa vai ficando cada vez maior. É o cafezinho, é aquele cara acelerado, e eu não sei por que meu coração tá batendo disparado, e ele não consegue perceber que ele tá aos poucos se matando, né? Você falou da atividade simpática exacerbada, e eu, para quem estava aí desde mais cedo, falei da cascata disso gerando um processo inflamatório crônico, né? Sim. A pessoa está cronicamente inflamada, e isso leva a uma inflamação, pessoal, muito grave. Então, olha o que eu vou falar aqui. Desregulação crônica do orçamento corporal. Então, o indivíduo que vem numa toada de anos, dormindo mal, comendo mal, sem movimentação, sem atividade de lazer e, obviamente, atividade sexual que fica muito a desejar. Ele entra num processo inflamatório crônico, num status inflamatório crônico, pior de tudo. Essa inflamação, essa atividade citocínica ocorre em nível cerebral. Uma vez que isso ocorre em nível cerebral, você tem danos cerebrais que obviamente são irreversíveis, porque a célula cerebral ela não regenera. Então são esses pacientes que vão ter a longo prazo atrofia do hipocampo e vão estar sujeitos a uma série de doenças crônico-degenerativas. E tudo começa, né, voltando agora para a origem, com a desregulação do orçamento corporal. Acúmulo de livres a nível cerebral, processo inflamatório crônico a nível cerebral, atrofia e destruição de células cerebrais, ok? E mais um ponto só para eu concluir esse raciocínio. Outra coisa bastante relacionada com o processo inflamatório, de uma maneira geral, é a imunossupressão, né? Então, quando você tem uma resposta inflamatória, você tem uma resposta anti-inflamatória que tenta compensar a resposta inflamatória, né? E uma fica brigando com a outra cronicamente, vamos chamar assim, bom? A longo prazo, isso começa a gerar um processo de imunodepressão, né? Então, na hora que o sistema imunológico precisar realmente ser ativado, porque está acontecendo uma infecção viral ou bacteriana, ele já gastou toda a bala dele dentro desse processo inflamatório crônico decorrente da má regulação do orçamento corporal. E a pessoa pega uma gripe e essa gripe vira uma pneumonia, né? E aí o problema vai aumentando. É uma grande bola de neve, né? Tem bola de neve.
Vocês podem ver, pessoal, um dos efeitos mais precoces que você tem quando você começa a se alimentar mal é a imunossupressão. Muitas vezes a pessoa começa um regime e pega uma gripe. Por quê? Né? Você gera falta de nutrientes. Falhou aqui. Oi, voltou? Voltou, pode falar. Eu não sei, eu tô travado. Voltou, agora voltou. Tá me ouvindo? Sim. Então vamos lá, o que eu estava falando é que muitas vezes um dos primeiros sintomas que aparece assim da privação de alimento, né, a médio prazo, curto médio prazo, é a imunossupressão, né? Então a pessoa fica com o sistema imunológico abalado, né, por conta disso. Se está faltando alimento, né, o organismo se põe numa posição que está acontecendo alguma coisa. Então o sistema imunológico ele vai ficar ativado e ele vai gastando as suas reservas, né? Vai gastando bala contra um inimigo que não existe. E na hora que chega o inimigo de verdade, que é a bactéria, o vírus ou o fungo, ele não tem bala para combater e a pessoa pega a infecção. Ótimo. E só já que você tocou nesse assunto aqui, o sujeito com a sintomatologia da depressão, e ele está se sentindo meio gordinho, e fala, pô, tem que dar uma moral na autoestima. Resolve fazer uma dieta. O que acontece, doutor? Uma dieta, essas dietas, né, pesadas que a galera faz por aí. Exatamente, vai piorar, né? É óbvio que vai piorar, né? A tendência é se sentir cada vez pior. É um círculo vicioso, né? Uma coisa vai puxando a outra. O cara é sedentário, né? Come mal, né? Então ele está ofertando um tipo de nutriente inadequado, né? Que em última análise vai virar gordura, né? Então ele ganha peso em vez de perder, porque a alimentação é ruim. Aí ele, para contrabalançar isso, ele entra numa dieta maluca onde tem privação alimentar e piora ainda mais a oferta de nutrientes para ele, né? Obviamente a sensação interoceptiva vai ser pior, né? E obviamente isso vai piorar os sintomas depressivos, né? É verdade. Bom, doutor, acho que a gente falou bastante, falou aquilo que a gente se propôs a trazer aqui para essa live. Nosso tempo também do Instagram aqui é bem curtinho, acho que é 1 hora só. Mas o papo tá muito agradável. Quero te convidar para a gente poder fazer novas lives da turma. E tamo junto aí. E eu acho que seria bacana até esse bate-papo que acabou acontecendo. Eu abri uma live só para esse bate-papo com a galera, que a gente percebe que tem muitas dúvidas a respeito ainda de psicoterapia, quando se fala em orçamento corporal, apesar de ser algo que se pratica, né, ou se pede para que se pratique há décadas, né, muitas pessoas não sabem o porquê e por não saber o porquê acabam não fazendo, né? Quantas vezes seu médico já te orientou a se alimentar melhor, dormir melhor, tirar férias e você simplesmente falava, esse cara não sabe o que está falando, besteira, vou parar de trabalhar, enfim. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco mais sobre isso com essa turma e ajudar essas pessoas, né? Que é o nosso intuito como psicoterapeuta, ajudar as pessoas a servir a essas pessoas para que elas possam trabalhar o processo de mudança dela. Então a gente pode, se você me permitir, fazer novamente essas lives para ajudar essas pessoas. O que você acha? Perfeito, Kim. É uma oportunidade, né, da gente trocar ideia. A gente também aprende, né, durante essa conversa. Com toda certeza. Tem insights, né, coisas novas que a gente não tinha pensado, né? Alguém faz uma pergunta e a gente começa a encaixar. E o recado que eu deixo é realmente, mais do que nunca, a gente se preocupar com esse nosso balanço de energia, esse nosso balanço de ATP, a base do nosso consumo e da nossa alimentação, né? De nutrição com glicose, oxigênio, etc. Então são coisas simples, mas que devem ser levadas muito a sério. Sono, alimentação adequada e movimentação. Num resumão, o sujeito tem essa sintomatologia, sente triste, quer se isolar do mundo, não sabe por que no trabalho ele está com sono, em casa, quando vai dormir ele não consegue dormir. Um resumão para esse sujeito trabalhar o sono dele, cortar na medida do possível estimulantes,
para poder dormir, ter um sono de qualidade, descansar, se alimentar melhor e praticar atividade física. Isso já é suficiente para ele ter uma melhora, sentir uma melhora com relação à sintomatologia relacionada à dor dele. E essa melhora pode ser a melhora suficiente, não para ele já ter o resultado que ele espera, para que ele engaje no tratamento que a gente vai propor. Né? Ótimo. Porque ótimo. Se a gente não toma essa medida inicial, é grande a chance de não haver engajamento no processo terapêutico. Verdade. E acabar taxando ele como um paciente resistente ao termo, né? Resistente, verdade. Então você, psicoterapeuta que está assistindo, está nos assistindo, perceba, tenha um olhar diferente para o seu cliente. Eu penso que quando a gente conhece, quando a gente se propõe a estudar, entender novas possibilidades, a gente tende a dar mais resultados aos nossos clientes. E é para a gente mesmo. Então, fica a dica aí, a teoria das emoções construídas, da doutora Lisa Feldman. Tem um cara que é, não vou falar foda, que é o Elber Silva. O site dele é o elbersilva.com.br. Ele tem treinamentos que te deixa realmente, te proporciona um novo estágio em psicoterapia. Então, você quer ser um psicoterapeuta de qualidade? Busca treinamento de qualidade. Eu te indico o Elber Silva com o EATM, Estratégia Avançada em Terapia e Mudança, que é um treinamento que mudou a minha vida, mudou a forma como eu atendo meu cliente e como eu me porto diante do meu cliente também. Estratégias avançadas de mudança. Estratégia avançada em terapia e mudança. O curso é foda. Posso dar mais uma dica de livro, terminando aqui? Por favor. Estão pedindo para você repetir o nome do livro, que não conseguiram entender. O primeiro livro que eu indiquei hoje é fantástico, tá? É esse aqui, né? Porque nós... Pra gente aqui tá de cabeça para baixo. Coloca de cabeça para baixo, por favor. A sua câmera, coloca ele... tem algum jeito, não, ele pra gente fica de cabeça. Bom, mas vamos lá. É o livro do Matthew Walker, Porque Nós Dormimos, tá? Porque Nós Dormimos. Muito bom o que é mais novo na ciência do sono e do sonho. É bem legal. Agora Show de bola. Esse outro aqui, ó, pra quem é terapeuta. Esse aqui eu recomendo, ó. Esse é o É um livro chamado Psicoterapias, Abordagens Atuais. Está na 4ª edição. É um livro super completo que eu estou lendo agora, que é o último que eu comprei, que é a edição atualizada do final do ano passado, que trata sobre todas essas estratégias que a gente chama, muito que o Elber fala nos cursos dele, né? Esse livro, no seu preâmbulo, ele faz uma síntese. Eu até mostrei muito legal esse livro e recomendo também para quem pretende estudar mais a respeito do Pode tema. ter certeza que vai ser o próximo que eu vou comprar. É legal, vale a pena. Alberto, muito obrigado, cara. Muito obrigado mais uma vez. Você foi foda, né? Você trazendo aí, podendo compartilhar com a gente sua experiência clínica e você é de uma bondade imensa em poder compartilhar isso com a gente. Então eu te agradeço. Estou à disposição aí para novas lives, né, no seu canal, se você assim quiser, e já está convidado para as novas aqui no nosso Insta. Vamos junto, e logo a gente se encontra pessoalmente, hein? Legal, mês que vem agora, não, maio, né? Março você vai fazer Brasília? Março não, eu vou fazer São Paulo. São Paulo é abril, se eu não me engano, né? São Paulo é abril, com Douglas. Quem quiser fazer EATM, esse curso do Elber, em São Paulo agora, em abril, vai ter uma turma. EATM, Estratégia Avançada em Terapia e Mudança, tem uma turma. Corre lá que as vagas também são bem curtinhas. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. Eu hoje considero um curso fundamental. Eu penso que sim. Hipnose. Alberto, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram até aí. E a gente se encontra em abril, Alberto. Eu tô em Cuiabá em maio, tá? Vou te passar a agenda. Tem treinamento aí pra maio. Um abraço. Deus, muito obrigado. Valeu, tchau.